Depois de mais alguns degraus, eu olhei para trás, para ver se o homem ainda estava lá, e foi aí que meu coração acelerou. Ele não estava mais sentado na pedra, agora, aquele homem estava em pé na escada, virado na minha direção. Há alguns anos atrás, eu morei com a minha mãe em uma casa que ficava no final de uma escada bem grande, tinha algo em torno de 100 degraus até chegar no topo. Essa casa ficava em cima de um barranco, junto com mais algumas em um quintal grande. A escada que levava até lá era cercada de pedras grandes até o topo. Hoje em dia, eu vejo como não tinha nenhuma segurança, mas quando eu era mais novo, adorava ficar pulando nessas pedras. Às vezes, durante a noite, todos nós, que morávamos naquele quintal, ficávamos sentados nas pedras conversando sobre lendas e contando histórias assustadoras em meio ao escuro. Era sempre muito boa aquela sensação de pensar no desconhecido, misturado com o medo que aquelas histórias causavam. Meu avô, por ser o mais vivido de todos que ficavam ali, acabava sendo quem dominava o assunto com histórias de infância, algumas coisas realmente assustadoras, e para falar a verdade, era justamente ele, que todo mundo queria ouvir quando sentava naquelas pedras. Porém, aquelas pedras não foram só um local de diversão com as histórias do meu avô, que por mais que fossem assustadoras, eu me divertia assim. Eu também passei a notar algo estranho toda vez que eu estava passando por lá. Para chegar em casa, tínhamos que entrar em um pequeno beco, onde depois de seguir alguns metros, chegava nessa escada. Todo esse caminho até o topo, desde a entrada do beco, até a porta do quintal, não tinha nenhuma iluminação, só dava para enxergar alguma coisa por conta das luzes das casas que ficavam lá em cima, e mesmo assim, quase nada. Não sei dizer se foi sempre assim, ou eu havia começado a notar naquele ponto, mas em uma certa época, passei a reparar que quando eu estava lá embaixo e olhava para cima, parecia ter alguém sentado em uma das pedras do topo, bem onde nós ficávamos, e conforme eu ia me aproximando, aquela pessoa sumia. Poderia ser só imaginação, e eu concordaria com isso se não fosse por um dia específico. Enquanto eu estava chegando em casa e entrei naquele beco escuro, já comecei a me sentir incomodado, não sei dizer, mas tinha certeza de que algo não estava certo. Continuei andando, olhando em volta, parecia que alguém estava comigo. Cheguei no primeiro degrau daquela escadaria, e olhei para cima, como sempre fazia, e como havia passado a acontecer, aquele homem estava sentado lá no topo, em uma pedra ao lado de alguns degraus. Por algum motivo, eu perdi a coragem, fiquei alguns segundos encarando, pensando se eu realmente subiria. Mas ao mesmo tempo, eu estava sentindo que algo estava chegando do beco que eu havia acabado de passar. De uma maneira ou de outra, eu não poderia ficar parado ali. Tomei coragem, e comecei a subir, já pensando comigo mesmo que aquela pessoa que estava lá em cima, sumiria e ficaria tudo bem, como sempre era. Conforme eu ia me aproximando, eu olhava para cima e a silhueta daquele homem ainda estava lá. Também olhava para trás, para ver quem estava vindo, mas não tinha nada, porém, era um nada que dava medo, como se eu não pudesse ver o que poderia estar vindo. Mesmo me sentindo encurralado, continuei subindo, alguma coisa eu tinha que fazer para sair daquela situação. Agora, estava mais próximo daquele homem, de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Ele sempre sumia antes de eu me aproximar, mas agora eu podia ver o rosto dele, e com certeza nunca tinha visto ninguém parecido por lá. Vendo que era só uma pessoa, eu parei de sentir medo. Passei ao lado dele, desejando boa noite, porém, não ouvi nenhuma resposta, mas mesmo assim, continuei andando. Depois de mais alguns degraus, eu olhei para trás, para ver se o homem ainda estava lá, e foi aí que meu coração acelerou. Ele não estava mais sentado na pedra, agora, aquele homem estava em pé na escada, virado na minha direção, dava a impressão de que ele estava para subir atrás de mim. Porém, esse não foi o pior, a aparência daquele homem mudou completamente. O rosto, que antes era de uma pessoa normal, agora estava completamente modificado, parecia estar em carne viva, a boca estava um pouco aberta, mostrando os dentes enquanto ele sorria, os olhos pareciam estar inchados, definitivamente parecia que ele estava com o rosto muito machucado por algum motivo. Ele também estava com uma das mãos penduradas, como se estivesse quase toda decepada e fosse cair, foi uma cena bizarra.
Algo me dizia que era a mesma pessoa que estava sentada ali antes, mas tinha uma aparência completamente diferente. Me virei, subindo as escadas correndo o mais rápido que eu pude, e enquanto tentava abrir o portão, não parava de olhar para trás, vendo se o homem não iria subir. Felizmente, ele parou por lá. Não sei se ele continuaria me seguindo se eu não tivesse notado, mas nunca mais consegui passar tranquilo naquelas escadas, ou pelo menos não sem ficar olhando para trás o tempo todo. Vale dizer que eu não vi mais aquele homem, mesmo ainda sentindo aquela sensação horrível de que alguém estava me seguindo. Contei o que eu vi para minha mãe, mas ela disse que nunca viu ninguém parecido por lá, e eu achei melhor não procurar saber mais sobre isso.